Olá, estudantes da EJA, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. A nossa aula de hoje será de Ciências Humanas para as turmas da EJA, fase 1 e fase 2. Eu sou a professora Patrícia, sejam todos bem-vindos na aula de hoje. O tema que nós vamos tratar hoje será sobre o tempo e as formas de registro da história. Essa palavrinha tempo que a gente utiliza tão constante, na nossa vida, mas que para esse tempo ele pode sofrer alguns conceitos dependendo de quem esteja falando desta palavra, ou deste conceito. Então, por exemplo, quando a gente fala do tempo para história, do tempo para geografia, já muda um pouco o conceito, O tempo na geografia já é um tempo relacionado às mudanças repentinas que ocorrem na atmosfera, A questão da temperatura, se vai chover, a questão se está fazendo sol. Já na história, a gente vai perceber que esse tempo ele é um tempo da natureza, ele é um tempo cronológico, também aquele tempo, do relógio, ou o tempo histórico. Mas qual a importância, da gente estudar o tempo na história? É por meio desse tempo que a ciência, que a história, que as ciências humanas, ela vai representar para nós toda a área de estudo que vai investigar as vivências humanas ao longo de quê? Do tempo. Por meio de quê? Por meio dos registros, que as pessoas, os seres humanos que viveram anteriormente a nós, lá na pré-história, por exemplo, eles deixaram registrado. E aí a gente vai ver quais são essas formas desses registros que a gente tem, e que pode ter como fonte de conhecimento. Então, a gente vai analisar cada tempo, cada tipo de tempo, o tempo histórico, o tempo cronológico, o tempo da natureza. E aí a gente começa com o tempo da natureza. Então, os seres humanos, eles costumavam analisar, verificar as mudanças que o tempo ele trazia, diante, por exemplo, da noite, durante o dia, eles passavam a observar toda essa mudança que ocorria no dia ou na noite. E eles conseguiam, contar esse tempo por meio dessa observação desses fenômenos naturais. Mas além desse dia e da noite que o ser humano observava, ele também visualizava algumas mudanças que ocorriam diariamente por meio, das fases da lua, por meio dos astros, eles poderiam observar. Por meio da maré, se a maré estava alta, se a maré estava baixa, e também por meio da própria agricultura, da colheita. Eu vou destacar aqui um exemplo, nessa parte aí da agricultura, que nós estamos passando por esse período agora, recente. Então, quem é agricultor ou quem tem algum familiar que trabalha na agricultura, principalmente aí plantando o milho, plantando o feijão, passamos recentemente, pela data 19 de março. E para você, estudante que está em casa, que conhece algum agricultor, se você mesmo desenvolve, esse tipo de plantação, no dia 19 de março, as pessoas mais antigas, elas deixaram esse legado para nós, dizendo que se neste dia, o dia de São José, chovesse, a gente teria, no mês de junho, no mês do São João, uma colheita muito boa do milho e do feijão. Então, as pessoas plantam, nesse período para colher futuramente. Então, é por meio dessa observação da natureza.
Consequentemente, a gente vai analisar o tempo cronológico. Hoje a gente sabe, né, que a gente pode medir esse tempo, observar a passagem do tempo por meio do nosso relógio de pulso, mas nem sempre foi assim. A gente conseguia analisar essa passagem do tempo, eu digo a gente, o ser humano, né, que viveu nesse período, por meio do relógio do Sol, né, o relógio de Sol. Esse relógio, ele ia sendo observado por meio da sombra que o Sol projetava neste aparelho. E aí as pessoas começavam a identificar, né, essa passagem do tempo. A gente também vai ter um outro aparelhozinho, né, um outro elemento que vai servir como medida de tempo, que é a clepsidra, né? Ela mede por meio da água. Então, você observa que aquela imagem, ela mostra, né, dois recipientes. Então, a passagem dessa água, ela se dava por meio da gravidade. E aí, tinha como medir também esse tempo. Um outro, né, que é muito conhecido, né, talvez você tenha em casa, já viu na casa de algum vizinho, ou em alguma aula, em algum livro, esta imagem, né, que é a ampulheta. Ela mede a passagem do tempo por meio da areia. Então, são duas estruturas, né, duas partes de vidro, onde apresenta um pequeno espaço que essa areia, ela vai passando lentamente por essa aberturazinha de um vidro para o outro. E aí a gente vê, né, uma outra parte do tempo que pode ser medido por meio do relógio, né? Esse relógio que você tem aí na sua casa, um relógio aí no seu computador, na sua TV, na sua casa, no seu braço, onde ele vai marcar o tempo por meio dos minutos, dos segundos, as horas, tá? Um outro, o calendário, que nós utilizamos também para observar essa passagem do tempo, porém, o tempo em dias, meses, anos, que foi tão utilizado e que é ainda hoje utilizada por diversas sociedades e que utilizam diversos tipos de calendários, que a gente vai ver na próxima aula, né, alguns tipos de calendário. Então, esses são alguns exemplos do tempo cronológico. O tempo histórico, né, são acontecimentos que marcam uma determinada sociedade. Então, a gente pega lá um livro de ciências humanas, por exemplo, né, da história, da geografia, da própria filosofia, que muitas vezes traz alguns acontecimentos aí históricos. E a gente percebe que são nesses livros que a gente identifica momentos que marcaram uma determinada sociedade. Momentos esses que podem ser contados por meio desse tempo histórico. Então, eu destaquei aqui um exemplo, né, de grandes obras, de descoberta de curas de doenças, de descobertas de medicamentos. Então, aqui a gente destaca, ó, hoje, né, que a gente vê aí nos telejornais, na mídia, nos repórteres, jornal, revista, né, por meio de uma pesquisa, o que a gente observa é o quê? Está acontecendo uma guerra, né, um conflito ali entre Ucrânia, Rússia. Essa imagem representa esse conflito, tá? Que vai trazer uma representatividade, com certeza, para os nossos livros, né? Para as futuras gerações ter a identificação desse tempo histórico. A gente identifica aqui, né, uma passagem da penicilina, que marcou muito a sociedade da época, né? A descoberta de antibióticos para a cura de algumas doenças. E por meio dessa evolução a gente percebe que estamos, né, a cada dia descobrindo novos medicamentos, novas ferramentas para detectar certas doenças. Então, o tempo histórico, tá? Falar de tempo é a gente pensar também na medida do tempo. Professora, e aula de matemática? Não.
tá? Mas a gente pode fazer uma interdisciplinaridade, né? Com a área de matemática. E essa interdisciplinaridade nós vamos identificar agora. Então, quando a gente fala de medida de tempo, a gente vai destacar as horas, os minutos e os segundos. Essa primeira imagem, onde a gente tem horas, minutos e segundos, é para que transforme, tá? Por exemplo, se eu quero transformar de hora para minutos, eu vou multiplicar por 60. Então, por exemplo, uma hora tem quantos minutos? 60, o quê? Minutos, tá? Um minuto tem quantos segundos? 60 segundos. Então, a gente faz esta transformação. E o inverso também, ó, de segundo para minuto, eu vou dividir por 60. E aí, a gente vai ter essa medida de tempo. Essa tabela, ela traz a unidade e o que cada uma dessas unidades corresponde. Então, um dia vai corresponder a 24 horas. Uma semana corresponde a 7 dias. Uma quinzena, 15 dias. Um bimestre, 2 meses. Um trimestre, 3 meses. Um quadrimestre, 4 meses. Um semestre, 6 meses. Um ano, 365 dias ou 12 meses. Vale destacar que o ano que for bissexto, ele vai ter 366 dias. Por exemplo, em 2020 foi um ano bissexto, 2024 será um ano bissexto, tá? Uma década, 10 anos, um século, 100 anos, um milênio, 1000 anos. E a medida de tempo também por meio aqui, ó, do calendário, que a gente vai falar próxima aula a respeito do nosso calendário gregoriano, tá? É um calendário onde a gente vai ter 12 meses, alguns meses com 31 dias, outros com 30, o mês de fevereiro com 28, quando for o ano bissexto, 29 dias. Falar de tempo é a gente pensar que nas ciências humanas é de extrema importância destacar as fontes históricas, né? Até porque essas fontes históricas, ela também marcam o quê? A passagem do tempo. Para os historiadores, ele traz como fonte histórica, né, a própria palavra que vai significar o lugar de onde a água surge, nasce ou jorra. Se a gente for procurar no dicionário, nessa palavra fonte, muitas vezes ela vai trazer esse significado. Já em história, essa palavra fonte, ela já vai trazer uma outra perspectiva. Ela vai se referir às fontes de pesquisa utilizadas pelo historiador, né? Fontes de pesquisa essa que podem ser escritas e não escritas. As escritas que são representadas por cartas, letras de canções, livros, jornais, revistas, documentos oficiais, entre outros. Talvez você aí na sua casa, né, tenha alguma fonte escrita, alguma fonte não escrita, né, que algum familiar seu, algum antepassado deixou. As não escritas, a gente tem as pinturas, as esculturas, as mobílias, instrumentos de trabalho, roupas, músicas, filmes, construções, fotografias, utensílios, relatos orais de pessoas, dentre outros elementos que se destacam. Como fonte histórica, né? E aí eu gosto muito de falar de museus, a gente destaca, né, nessa aula, o Cais do Sertão, que é um museu assim riquíssimo, que retrata a vida do homem nordestino, a vida do ser humano, onde a gente vai encontrar no Cais do Sertão ou em outro museu que você queira, né, visitar, a gente encontra essas fontes escritas, não escritas, que vai fazer a gente lembrar, né, de pessoas que viveram
anteriormente a nós. A linha do tempo e a periodização também são exemplos, né, marcantes desse tema da nossa aula, do tempo. Então, aqui eu destaquei, tá, uma periodização nesta imagem, onde a gente tem o período lá da pré-história, né, que vai ser ali do surgimento do ser humano até a invenção da escrita. Então, a partir dessa idade antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea, eu já vou ter a história, tá? Então, tudo que está anterior à história, a essa parte da Idade Antiga, né, anterior à escrita, eu tenho a pré-história. Quando a gente fala de linha do tempo, eu trouxe uma linha do tempo pessoal, tá? Você pode fazer a sua linha do tempo em casa, eu posso fazer a minha linha do tempo. E a linha do tempo, a gente vai destacar os principais momentos que uma determinada sociedade, uma determinada pessoa vivenciou. Então, aqui eu trouxe essa linha do tempo onde, além desta pessoa ter feito a linha do tempo dela, né, por exemplo, o nascimento, né, e ali ela foi marcando os principais momentos, ela colocou também alguns fatos históricos que marcaram também aquele momento da vida dela, certo? E aí a gente pode fazer essa linha do tempo. Vamos exercitar um pouquinho o que é que a gente aprendeu nessa aula. Então, para a gente iniciar, né, esse exercício agora, que não é um exercício que vai ficar para casa, a gente vai responder agora. Quantos anos são? 6 semestres, 2 décadas, 3 séculos, 5 séculos. Chaminézinho, você tem 1 minuto para responder essas perguntinhas aqui. Vamos pensar juntos, Chaminézinho. Lembra lá daquela tabela que eu apresentei, onde tinha o dia, a hora, bimestre, semestre, um ano, um século? Lembra? Então, vamos lá. Quando a gente fala que quantos anos são 6 semestres, a gente viu que o semestre, ele corresponde a quantos meses? 6 meses. Então, logo, 6 semestres, eu vou ter 3 anos. 2 décadas, uma década corresponde a 10 anos. 2 décadas vai corresponder a 20 anos. Estão acertando? Simbora. 3 séculos, a gente viu lá naquela tabela que um século são quantos anos? 100 anos. Logo, 3 séculos, 300 anos. 5 séculos, 500 anos. Mais um desafio para a gente fazer agora. Maria mora em Paulista, Pernambuco, e para visitar seu filho que mora em Minas Gerais, gastou 48 horas de ônibus. Quantos dias durou a viagem de Maria? Ora, naquela tabela, nós vimos também que um dia tem quantas horas? 24 horas. Se a pessoa, né, Maria, que viajou aí para Minas Gerais, gastou 48 horas de ônibus, quantos dias foi necessário para ela chegar? Ou seja, resposta, 2 dias. Porque um dia 24 horas, 2 dias 48 horas. Mas eu vou deixar também um desafio para vocês realizarem em casa e na próxima aula a gente faz a correção. Primeiro desafio, você vai construir uma linha do tempo da sua vida, tá? Você vai marcar os principais eventos que marcou a sua vida, desde o seu nascimento até o dia de hoje. E o segundo desafio, você pode pedir ajuda, né, a alguém aí que seja fera, né, na matemática, ou você mesmo que consiga aí fazer esse cálculozinho. Vamos lá? Luiz decidiu fazer um seguro para seu automóvel. Seu corretor lhe ofereceu o serviço por um valor fixo anual. Mas caso Luiz queira, poderá dividir o valor em parcelas que podem ser semestrais, bimestrais ou mensais.
Essas parcelas não sofrem acréscimo ou desconto. O valor do seguro contratado por Luiz foi de R$ 1.200. Qual é o valor da parcela mensal? Tá? Muito fácil, você vai pegar o valor, quantos meses tem um ano e vai dividir pela quantidade de meses que tem um ano, certo? Espero que tenham gostado, tá? Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau!